Cara, esse daqui é o Cubo X70. É um celular gamer de uma marca chinesa, né, que chama Cubo. E simplesmente a qualidade é inacreditável. Esse vídeo aqui ele é feito, pra quem conhece aqui esse segundo canal, tá? Eu tenho um canal principal. Esse vídeo aqui ele é feito pra eu falar à vontade sobre o aparelho. Já vou começar aqui avisando que se você quiser um conteúdo bem mais resumido ali, é uma coisa bem mais curta, vou deixar bem aqui no card o unboxing e o review completo desse celular, tá? Aqui eu vou falar em detalhe. A gente vai aqui ver a câmera de cima, a gente vai escrever aqui todos os tópicos mais importantes e eu vou mostrar aqui para vocês, vamos dizer assim, os pontos que eu considero os mais importantes na hora de você escolher um celular. E um recado muito importante aqui, esse aparelho, eu acabei de terminar a pesquisa aqui e tava vendo só o preço dele, ele tá por R$ 863 no AliExpress agora. Meu amigo, se você está procurando um celular gamer, você vai querer ficar nesse vídeo até o final, vai querer conhecer esse aparelho, porque R$ 863 está um valor muito, mas muito bom. Eu tenho usado ele aqui, já deve ter mais ou menos uma semana e meia por aí, desde que eu recebi ele, gravei o vídeo e postei no canal principal para vocês. E eu posso falar que é impressionante o que eles conseguiram fazer com esse valor aqui. Falou? Enfim, sem mais enrolação, vamos lá, vamos botar a câmera de cima aqui e a gente vai falar de tudo um pouco. O mais legal é que foi eu começar a desbloquear ele aqui pra gravar o vídeo, que ele já deu um bugzinho no relógio aqui que não acontecia antes. Mas beleza, né? Não vou ficar defendendo marca nenhuma aqui não. Vamos lá, esse aparelho aqui ele tá disponível em 3 cores, tá? Em 2 cores, na verdade. A Tech Black e a Space Black, tá bom? Essa daqui, eu vou até confirmar pra vocês, pra eu ver se não tô falando uma besteira. Essa, na minha opinião, é a mais bonita, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, vamos ver, é a Tech Black, tá? Deve ser Tech por causa desses detalhes aqui na parte de trás, né? Que mostra uns detalhes mostrando algum tipo de circuito e tudo mais. Eu acho bem bonito, tá? Apesar de ser em plástico, isso daqui tá um acabamento muito, mas muito bonito e dá mesmo essa cara gamer que eles queriam apresentar com esse aparelho, tá bom? Ele é super leve, tá? 220 gramas. A altura é 165 milímetros ou 16 centímetros, se vocês preferirem. Largura 7,53 centímetros. Espessura 10 milímetros. Cara, é muito, muito fininho, tá? Bem discreto. Pra vocês terem um comparativo aqui, ó. Meu iPhone 14 Pro Max com capinha, tudo bem. Mas já pra vocês terem uma ideia que não tá nada grande. Vai continuar sendo alguma coisa bem compacta pra você levar pra cima e pra baixo. Tá, diferente do irmão maior dele, ó, vou até pegar aqui pra vocês, que é o Cubo King Kong Star. Cara, olha isso daqui. É um negócio absurdo. E esse celular aqui, cara, o King Kong Star, ele vai merecer um vídeo desse aqui também inteiro, porque ele simplesmente, em benchmark, ele bate de frente bonito aqui com o X70. E vocês podem ver que são estilos bem diferentes de celular, né? Então eu vou fazer um vídeo focado nesse celular aqui. Quando tiver postado, de repente até boto o card aqui para vocês. Enfim, na parte de sistema operacional a gente vai contar com o Android 13, perdão. Ou seja, você vai poder contar também com várias atualizações futuras do Google nesse sentido. Já vem com o sistema super recente, então vocês não podem se preocupar com isso. O processador também é muito bom. Falando nele aqui, ó, é um processador, é o MT6789, tá? Mais conhecido também como G99. E o desempenho dele, junto com o que tem de hardware aqui nesse celular, é uma parada inacreditável para quem está acostumado, como eu aqui, a fazer o review de celular da China. Tá? Não é que os celulares chineses sejam todos ruins, atenção, não estou falando isso, mas o que ele entrega para você, e a gente vai ver isso aqui já na parte de execução de jogos, inclusive o vídeo está dividido em capítulos, tá? Você pode saltar aqui para onde mais te interessa. Mas junto com o hardware que vem aqui, e quando eu falo de hardware, eu tô falando aqui de 12 GB de memória RAM e o armazenamento de 256, tá? Além de você poder fazer uma expansão para até 1 TB com cartão micro SD, beleza? Junto com esse hardware aqui, junto com os 12 GB de RAM, mais essa tela, que tem a taxa de atualização, que ela não vem de base, tá? Quando você compra o celular, você tem que vir aqui nas configurações e na parte de tela. E aqui dentro você vai ver a opção para você colocar, cadê ele, ó? Screen Refresh Rate, bem aqui embaixo, ó. Quando você toca ali, ele já te dá até aqui as opções com as diferenças, né, entre
Eu espero que a câmera em cima esteja dando para ver bem esse detalhe aí. Mas você tem aqui a parte de 60 Hz, de 90 Hz, 120 Hz. Basicamente a diferença é fluidez, tá? É o quanto que ela vai atualizar. Vou diminuir aqui um pouquinho o brilho da câmera para poder tentar pegar um pouco mais desses detalhes. Deixa eu abrir lá de volta. Mas o que vai mudar mesmo, pessoal, é quantas imagens por segundo o celular vai estar jogando para vocês. Esse vídeo aqui ele está sendo feito em 4K por 30, não vai dar para vocês pegarem todos os detalhes, mas para quem já está acostumado com a parte gamer sabe que monitores gamer também tem essa mesma correlação, né? Quanto maior é o refresh rate, mais quadros você consegue enxergar por segundo, mas isso vai exigir mais processamento, tá? E esse processador aqui entrega um desempenho impressionante. Vou até ver aqui se o benchmark ainda está disponível. Se não tiver, ó, não está aqui, mas eu vou botar, não salva aqui também, aparentemente, o histórico, né? Que eu fiz tem pouco tempo. Então eu vou botar aí na tela agora, tá? Você vai estar vendo o benchmark desse aparelho. Em comparação, aproveitando também para fazer uma comparação com o King Kong Star, que chega em valores muito parecidos, e também com o P80, que é esse outro celular aqui da Cubo, tá? Não sei se vai valer a pena trazer um vídeo aqui sobre ele. É um celular bem básico, um pouco mais barato, tá? Ele entrega um resultado bacana e tudo mais, mas em termos de desempenho não tem absolutamente nada a ver, tá bom? Já que eu tô falando aqui da parte de processamento, já vou testar uns jogos para vocês aqui. Queria começar com o PUBG, que eu tava jogando aqui hoje, né? Justamente para eu ter essa parte da análise bem, vamos dizer, confirmada na minha cabeça de que o processamento dele realmente é muito bom. Joguei aqui uma partida inteira que durou mais ou menos ali uns 15 a 20 minutos, né? Até todo mundo morrer, vamos dizer assim. E não esquentou tanto, tá? Foi bem de boa. Geralmente os celulares começam a esquentar um pouquinho aqui na parte de trás, né? Que é justamente, geralmente, onde fica o processador. E deu pra concluir que é realmente muito bom. Tá bom? Deixa eu só ver o modo de jogo aqui. Eu gosto de jogar em solo. Então, vamos lá. Tentar aproximar aqui também um pouco mais da câmera. Se bem que vai ficar um pouco desconfortável aqui, mas beleza. Gente, fiquem tranquilos que eu não vou levar uma partida inteira aqui de PUBG, tá? Só o suficiente para vocês conseguirem analisar aqui o que tá rolando na tela. Ó, vocês conseguem ver que é muito fluido esse movimento? Já vamos entrar aqui no avião. Quando o bicho começar a pegar, fica mais fácil de ver. Vamos lá. Ó, olha a fluidez nisso daqui, cara. E a qualidade gráfica, pra quem tá se perguntando, ele é standard, tá? Eu não acredito que vale a pena ficar jogando gráfico de jogo no máximo só pra gente ficar testando o processamento. Pra mim é o seguinte, você baixou o jogo e ele está executando, na minha parte de análise aqui, já é o suficiente, saca? Vamos saltar aqui logo, ó. Tentar aumentar o volume aqui também para quem quer pegar o máximo de detalhe possível. Mas o áudio dele também é um áudio bem bacana, sabe? Não é um tipo de coisa que você ignora. Como tem, por exemplo, o King Kong que vocês viram aqui ainda agora, o áudio dele eu achei ele um áudio bem básico. Aqui não, aqui já é um áudio mais normal para um smartphone. É até compreensível, né? Mas aí são outros detalhes que vale a pena discutir em outro vídeo. Vamos lá. Vocês conseguem perceber também que, além da fluidez no movimento, graças à tela com a taxa de atualização mais alta, ele não trava. Nem quando você encontra aqui um adversário, tá? Porque isso pode acontecer também, de você encontrar
1, 2, 3, 5, 20 adversários, e aí pelo fato de o processador ter uma exigência maior, ele começa a travar o jogo, né? Dá lag. E aqui não é o caso. Queria só tentar encontrar alguém aqui pra vocês verem o que eu tô falando, mas acho que vai demorar bastante aqui ainda pra isso acontecer. De repente eu escuto alguns tiros por aqui. Se eu chamo a atenção aqui de alguém. Bom, acredito que o mais importante aqui pra vocês já deve estar bom, né? Já deu pra sacar que não trava. Tá? É um jogo que pode ser considerado como... Além de ser um jogo bem popular, né? Ele come um pouco do processamento. Falando nisso, nem tá esquentando aqui no fundo, tá? Tá bem de boa, tá com uma temperatura até normal. E o que eu posso falar pra vocês é que a minha experiência jogando no meu iPhone, que é o iPhone 14 Pro Max, tá? De última geração, não tem diferença. Tá bom? Pra mim aqui não tem realmente nenhuma diferença. A experiência de jogo tá a mesma. Vamos para um outro jogo aqui. Eu separei mais alguns, mas eu ainda não tinha... Eu não abri eles, né, na verdade. Eu vou pro Real Racing. É o mais antigo da EA também. Dá pra ter uma média por aqui. Bom que vocês veem também o tempo que leva, né, pro jogo abrir. Vai pedir pra fazer download, vou ver se vai demorar. Acho que não, tá bem de boa. Sei lá. Real Racing é um jogo bem antigo, inclusive, né, cara? Foi um dos primeiros jogos, assim, mais bem trabalhados, e principalmente de uma produtora, né, acredito que posso falar assim, uma produtora grande de jogos para outras plataformas que começou a chegar em celular. Bom, vou botar aqui qualquer coisa, né? Beleza, deve talvez começar com um tutorial, vamos ver. É isso aí. Dá pra gente ver também que o acelerômetro do celular, ele chega a ser bem preciso, tá vendo aqui, ó? Funciona bem. Bem responsivo mesmo. Quero ver se vai dar pra jogar um pouco mais inclinado aqui. Dá, tranquilo. Cara, olha a qualidade gráfica disso daqui. Até agora, nenhum lagzinho. é do caramba mesmo. Vamos falar um palavrão aqui. Eu tô me alternando aqui entre olhar pra câmera e olhar pro celular. Eu tô me ferrando aqui, né? Parte de trás aqui continua não esquentando, tá? Tá bem de boa ainda. Então, beleza. Tá bom de passar vergonha, né? Deu pra ver também que a execução tá bem fluida. Agora ele começou a dar uma esquentadinha à toa aqui na parte de cima. Tá aqui perto das câmeras, mas nada, como eu falei, já preocupante. Tá bom? Bom,
Falei para vocês já da parte de armazenamento, tá? 256 GB de base, você pode até 1 TB. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ela é uma tela em IPS, tá? O que por si só já entrega uma qualidade fenomenal. Não importa qual telefone vocês estejam vendo para comprar, tá? Não importa de onde ele vem, não importa... E nem falando só de telefone também, né? Pode ser, por exemplo, como eu tenho aqui em casa, aqueles minigames arcades antigos, sabe? Emuladores. Você viu a tela em IPS, meu amigo? Já pode ficar tranquilo que a qualidade de imagem vai ser boa. Além disso, ela vai ser uma tela Full HD, tá? 1080 por 2408, então não é Full HD, hein? Chega um pouquinho até... Ah, não, porque eu tenho 1080, né? Mas 2408 entrega bastante. Bem bacana. A tela em si ela tem 6.58 polegadas. E como eu comentei para vocês, essa questão da taxa de atualização é que faz uma belíssima diferença. Para efeito de comparação, o P80 eu acho que a taxa de atualização é 60 mesmo. E o King Kong Star ele vai ter uma taxa de atualização de 90, que você tem acesso aqui. E por que ele te dá, né? A fabricante ela te dá acesso a essas diferentes taxas de atualização? É para você, cara, ter um controle maior da sua bateria. Porque uma taxa de atualização a 120 vai exigir mais quadros por segundo e vai consumir mais da sua bateria. Então assim, não tá jogando e tudo mais, se você quiser economizar a bateria, vai lá nas configurações, tá? Abre as suas configurações e muda a sua taxa de atualização para alguma coisa abaixo disso, para você justamente salvar aí um pouco mais de bateria, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho agora, cara, dessa parte das câmeras. Aqui na parte de trás a gente tem 3 câmeras, deixa vocês verem aqui um pouquinho mais perto, ó. 3 câmeras mais o flash. E aqui na parte da frente a gente tem uma câmera frontal com um notezinho aqui para baixo, né? A câmera principal, essa aqui de trás, eles falam que tem 100 megapixels. Eu vivo falando aqui para vocês que não dá para confiar 100% nisso. Apesar da qualidade da imagem, eu vou mostrar aqui para vocês agora, ser realmente bem bacana, tá? Mas não dá para confiar nisso, porque o que acontece é que a marca ela pode simplesmente tirar uma foto e esticar essa imagem para que o arquivo conste que tem 100 megapixels, sacou? Mas não necessariamente vai ser a realidade do aparelho. Essa aqui é a câmera frontal, olha só. O pós-processamento funciona bem pra caramba. Você consegue pegar um nível de detalhe muito bom. Eu não gosto de botar esse tipo de coisa na tela pra vocês, porque é bom de vocês verem aqui na tela do aparelho, tá? A câmera tá filmando em 4K. Não faz diferença eu colocar a imagem aí ou a imagem aqui. É até melhor eu deixar a imagem aqui pra vocês verem o que dá pra captar como detalhe, não só na tela, como também aí da foto que foi tirada. O pós-processamento que tem aqui, ele vai ser bem legal, bem interessante. A câmera nunca trabalha sozinha, tá? Não importa qual é o celular. Pode ser o Android mais ferrado, pode ser o iPhone mais antigo, o iPhone mais novo, pouco importa. Você tira uma foto e rola um pós-processamento para poder reconhecer aquela imagem, né? O sistema ele reconhece isso. Não necessariamente com inteligência artificial, tá? Não tem nada a ver, mas ele reconhece determinados parâmetros daquela imagem, ele vai melhorar aquilo ali automaticamente para você, tá bom? Essa daqui foi, no caso, a câmera frontal, né? A gente tem aqui também uma imagem da câmera de trás. Aonde, né, eles falam que tem 100 megapixels, vocês podem ver que ele pega bastante detalhe aqui. Dá pra ver, se você der o zoom, você vai enxergar tudo com os detalhezinhos. Mas, gente, eu acho muito difícil ter realmente uma qualidade de 100 megapixels, tá? Eu acredito que rola que essa imagem seja esticada. E mais vale um celular com, sei lá, uma câmera de 8 megapixels, como não é o caso mais hoje em dia, mas a Apple usou por anos, tá? Celulares com 8 megapixels, que a qualidade da imagem entregava bastante, né? A densidade da imagem, a quantidade de informação que tem na imagem, ela entregava mais. Por isso que eu bato nessa tecla com vocês, tá bom? Então, além da câmera de 100 megapixels aqui, né? Que eles falam que tem 100, a gente vai ter uma câmera macro de 5 megapixels, ainda aqui na parte de trás. Macro é para você pegar você tirar aquelas fotos de perto com fundo super desfocado, sabe? É para isso que serve. Além do mais, você vai ter uma câmera fotossensível de 0.3 megapixels. Caso você precise de um auxílio aí para pouca luz, provavelmente vai ser essa mais aqui embaixo, pequenininha. E na câmera frontal a gente vai ter aqui uma câmera de 32 megapixels. Falei câmera 2 vezes aí, né? Mas beleza. Como eu comentei com vocês, é uma câmera bem bacana, mas 32 megapixels eu já acho um pouco exagero conseguir afirmar isso por aqui.
Além disso, em termos de recurso de câmera, vocês podem ver aqui que você tem um modo noturno, né? Não sei se eu vou conseguir mudar aqui. Tem que arrastar, não dá pra trocar direto. Então você vai ter o modo noturno, o modo de vídeo, tá? Onde você tem até aqui, caraca, até HDR tem, ó. Essa eu nem sabia. Você tem a opção de ligar e desligar o flash também. Não sei se dá pra ver aqui, ó, qualidade do vídeo. Dá. Então ele tá filmando aqui em 2K, tá bom? Que ele tá mostrando aqui pra mim, 2K. Além do mais, você pode mudar aqui, né? Porque você preferir, mas eu não tô vendo a quantidade de frames. Tá aqui, ó, frame rate. Então, 2K, eu preciso subir um pouquinho aqui mais. Tá no automático, mas se eu tirar o automático, ele só tem 30 frames. Então, 2K, 30 frames. Se eu colocar aqui, por exemplo, em Full HD e voltar pro frame rate, vai continuar em 30 frames. Eu poderia filmar em 60, né? Mas beleza, não é o fim do mundo também. Além do mais, você tem o modo imagem. Vai ter o modo 100 megapixels, que foi onde eu tirei aquela foto que eu mostrei pra vocês ainda agora. Vai ter o modo beauty, né, que vai colocar uma maquiagem aí no seu rosto. E aqui na parte de mais, você consegue entrar no modo Pro, no modo Portrait, que vai permitir com que você tire aquelas fotos tipo retrato, né, onde ele reconhece ali, por exemplo, um rosto e o fundo sai desfocado. Modo GIF, modo panorâmico, enfim, vários outros aqui que vocês já conhecem aí, provavelmente vocês já têm até no próprio celular que vocês usam hoje em dia. Na parte de bateria, pessoal, esse aparelho aqui vai contar com uma bateria de 5.200 mAh, não removível, ou seja, deu Beyblade, tu não vai conseguir abrir isso daqui sozinho para tirar, tá? Tem que levar num técnico, torcendo para que ele encontre a bateria para esse celular, tá bom? Celulares da China, de uma maneira geral, pode ser que exista uma dificuldade a mais de você encontrar algumas coisas. Não é à toa, cara, que esse celular aqui, vocês viram lá no unboxing, vem com uma capa, tá? Porque é difícil de vocês encontrarem essas coisas no AliExpress. A não ser que o aparelho venha fazer muito sucesso, tá? Aí você consegue encontrar mais coisa, porque aí começa a ficar mais interessante para os caras de fabricarem os acessórios e mandar, tá? E botar para venda, na verdade, né? E mandar isso aí pro Brasil. Mas assim, se não for o caso, se o aparelho não fizer um sucesso astronômico, não vai rolar de vocês conseguirem achar as coisas facilmente. Isso inclui as peças deles, tá? Isso é de uma maneira geral, não é uma peculiaridade aqui do X70. Ele também, não comentei com vocês, né, mas ele vai ter o leitor de impressões digitais que fica aqui, e o reconhecimento também ele acaba sendo bem rápido, né? Bem de boa. Tive que fazer um corte aqui no vídeo por causa da bateria da câmera, mas beleza. Eu tava aqui falando sobre conectividade, tá? Além de GPS e todas essas coisas que vocês já conhecem, ele vai funcionar com Wi-Fi 2.4, 5G e Bluetooth 5.2, tá bom? Um Bluetooth até bem atualizado para esse aparelho aqui. Além disso, ele também tem conectividade NFC, tá? Para quem fica perguntando se dá para fazer pagamento, se dá para ler cartão, né? Aqueles cartãozinhos NFCs, vai funcionar normal, beleza? Toda a parte de construção dele é feita em plástico, tá bom? Certamente tem alguns outros elementos aqui que não são em plástico, mas grande parte do aparelho é toda feita aparentemente nesse material. Além do mais, eu posso falar para vocês aqui assim, a experiência de uso do aparelho, ela é completa para mim. Não teve nada que ele deixou a desejar. Ele é atrativo em todos os pontos que ele apresenta pra gente. Tudo que ele consegue entregar são resultados bem legais, resultados inclusive que vão além do que você está esperando pro preço que você está pagando. Custando nessa promoção, né, os R$863, o que eu posso falar pra vocês? Vale ainda mais a pena, sacou? Eu não tenho como não recomendar. Pra falar a verdade, pra quem tá procurando um celular gamer barato, até então esse daqui foi o mais em conta que eu consegui encontrar aqui mesmo pra vocês. Pude testar, pude certificar aqui que funciona maravilhosamente bem. A Cubo em si, diferente da Blackview, da Oukitel, que são marcas que já passaram aqui pelo canal, ela entrega bastante, em vários quesitos. Um dos quesitos que ela entrega e que eu gosto muito é o fato das câmeras aqui atrás não serem fakes. Tá? As câmeras realmente funcionam. E é uma coisa louca, né? Que a gente tem que pensar nisso e que a gente tem que elogiar isso, porque deveria ser a base da parada. Mas não, aqui tudo funciona. Não só nesse aparelho aqui, como também aqui no King Kong Star. O King Kong Star, cara, eu falo pra vocês que ele vai merecer um vídeo todo pra ele, porque não é um celular que normalmente tá
vou dizer que você está esperando um processamento bacana. E o fato dele bater de frente com esse aqui coloca ele numa posição muito privilegiada, mas muito, de quem precisa desse tipo de modelo aqui. Seja por relação ao trabalho, seja por ser uma pessoa muito desastrada com o celular. É um negócio de louco o fato dele ter o mesmo processamento que esse daqui. É doideira demais. Por isso que ele merece muita atenção de vocês. E, mais uma vez, a gente tem aqui todas as câmeras dele sendo câmeras funcionais. E câmeras bacanas até, tá? Bem legal. Bom, segundo o que eu consegui anotar aqui na minha colinha, a gente acaba o vídeo por aqui nesse quesito do aparelho, né, com as minhas recomendações e tudo mais. Vou aqui para outra câmera então, só pra gente falar sobre alguns pontos aqui. E alguns pontos, leia-se, só deixar aqui claro para vocês que caso vocês queiram comprar aqui o X70, se vocês quiserem comprar dando uma ajuda pro canal, o link vai estar bem aqui embaixo, tá bom? Você não paga mais caro por isso. Inclusive se você comprar até o dia 31, que eu já espero ter publicado esse vídeo, estamos no dia 30, tá um pouco apertado isso aqui, hein? Mas beleza. Se você comprar dentro dessa promoção, aproveita, porque vai ser um dinheiro muito bem investido. Você está comprando da China, então eu vou só te lembrar aqui com toda a transparência que eu posso, que não tem como você estipular um valor de imposto. Infelizmente, as coisas estão assim e não tem muito que a gente possa fazer sobre o assunto, né? Acho que é só chato ter que passar por isso, mas eu não posso também aqui dizer pra vocês que é tudo uma mil maravilhas, porque não tá realmente bem chatinho de importar nesse momento e você pode acabar tendo uma surpresa ou não com a importação. Às vezes tem gente que não paga imposto, tem gente que paga, enfim, as coisas são assim. Então é isso, mas você comprando aqui no link do canal, você vai estar ajudando com uma pequena comissão que não vai influenciar em nada o que você está pagando, tá? É realmente uma parte da venda, né, que a loja entrega pra gente e vocês não têm nenhum impacto no que vocês estão comprando, senão eu acho que o programa nem funcionaria. É isso. Curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você quiser mais vídeos assim, mais vídeos longos, mais vídeos até confortáveis, né? Porque agora o áudio com esse microfone aqui tá bem bacana. Se inscreve por aqui, ativa o sininho de notificações, fica ligado nesse segundo canal também, que é bem bacana, vai ser um prazer ter você por aqui e também falar dos produtos com mais calma, abordar todos os detalhes que eu não abordei no vídeo principal e também ler mais comentários de vocês por aqui vai ser interessante, até mesmo para eu também aprender mais sobre os próprios produtos, já que eu não sou nenhum ultra grande especialista numa parada. Tô aqui para apresentar só soluções diferentes para vocês. É isso, no mais, fica aqui o meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo, tchau!